você crê e concorda comigo, diga amém. If you believe and you agree, say amen. Amen. Amém? Quantos estão felizes nessa tarde? How many are happy this afternoon? Eu estou muito feliz. I'm very happy. Amém? Amen. Então eu gostaria de compartilhar com você hoje sobre a obra oculta de Deus. So today I'm going to be talking about the hidden work of the Lord. Quantos gostariam de aprender sobre isso? How many would like to learn about this? Então, ok. E dentro desse princípio da obra oculta de Deus, So in this principle of the hidden work of God, nós temos muito o que aprender. we have a lot to learn Porque vai além dos nossos olhos físicos, visuais. because it goes beyond that which we can see. Que somente Deus pode ver o que está além dos nossos olhos físicos. And it's only God that can see that which we can't see physically with our eyes. Por isso que eu dei o título da palavra, o tema, como a obra oculta de Deus. Porque tem coisas que só Deus pode ver. And that is why the message is entitled The Hidden Work of God, because there are things that only God can see. Que está oculto dos nossos olhos. And it's hidden from our eyesight. It's hidden from our understanding. Eu gostaria de ler Eclesiastes capítulo 11, no versículo 5. I would like to read the book of Ecclesiastes, chapter 11, verse 5. Que diz assim a palavra do Senhor. And the word of the Lord says the following. Assim como é impossível entender o caminho do vento, As you do not know the path of the wind, ou os mistérios do crescimento do bebê no ventre da mãe, or how the body is formed in the mother's womb, também é impossível entender as obras de Deus que faz todas as coisas. so you cannot understand the work of God, the maker of all things. Então percebemos aqui que neste versículo nos mostra que há coisas que é impossível de nós entender com o nosso raciocínio humano. So this verse, it clearly states that there are things that it's impossible for us to know with our human understanding, Ou com a nossa mente limitada. or with our limited mind. Então, como o caminho do vento e o mistério do crescimento de um bebê no ventre da mãe. You know, he says, just as the path of the wind and the mysteries of a body being formed in the mother's womb. Para mim, isso é um mistério muito grande. For me, this is a big, big mystery. E não chega ao meu entendimento, ao meu raciocínio. And it doesn't come easily to my understanding. Então é por isso que Salomão aqui, pelo Espírito de Deus, And that is why Solomon here, moved by the Spirit of God, ele fala de algo que vai muito além da nossa compreensão e do nosso raciocínio humano. he speaks of something that goes far beyond our limited mindset. Por isso que ele usa a expressão, tu não sabes, tu não compreende. And that is why he uses the expression, as you do not know. As in, Porque you do not know, you do not já- understand. Nós jamais podemos compreender essa obra. Because we can never fully understand this O work. poder imenso do nosso Criador. Or the big power that our Creator has. Agora veja bem, Now, let us see. a tecnologia e a ciência têm feito grandes descobertas, So technology and science in our days have made many discoveries. nos levando a entender os passos da formação de um bebê no ventre da And mãe. we can actually understand the steps in the formation of a baby in the mother's womb. Por exemplo, através da ultrassom ou outros mecanismos que foram criados pela So ciência. through ultrasound and different mechanism that was created by science. Podemos sentir a brisa do vento, We can also feel the wind. medir a escala de velocidade do vento, We can measure the speed of the wind. as direções que o vento ele está se We movendo, can see the direction. We can measure the direction which the wind is moving. que é essencial para praticar o windsurf. You know, that is essential for sports like windsurfing. Não, enfim, nós temos as evidências que o vento existe. So Não we é have verdade? all the evidence to say that winds exist. Mas como Deus o faz? But how does God make it happen? Você já parou para pensar que tem momentos que você está num local que não tem barulho nenhum e do nada começa a soprar uma brisa, um vento começa a vir? You know, have you ever stopped to think that sometimes you're in a place and there isn't any movement of wind or as if nothing's going to happen, and out of the blue, you know, a breeze starts to come and suddenly the wind starts to flow. Lá no Brasil isso é muito bom. In Brazil, that's very nice when it happens.
Tem momento que está muito quente. Because there are times Brazil is very, very warm. Aí você está num ambiente que é bem quente. So think about it, you're in an environment that's really warm. Aí vem aquele ventinho que refresca você. And then that light breeze comes and it refreshes your body. Do nada, só para aquela brisa. Out of the blue, there's just a breeze. Aí você, que bom. And you're like, oh, this is so good. It's really nice wind. Não é verdade? Isn't it? Como Deus o faz? How does God do it? Uma questão que não quer se calar. Como o Espírito entra no corpo? Now, another thing that we don't fully understand is how does the Spirit enter the body? Isso não fica maquinando na sua cabeça, não? Does that not, messes up with your thinking, your rationale? Como o Espírito entra no corpo? How does the Spirit enter the body? Zacarias ele fala deste mistério no capítulo 12, versículo 1. In Zechariah chapter 12 verse 1 he speaks about this. Ele diz assim: assim declara o Senhor, que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. It says, "This is the word of the Lord who stretches out the heaven, who lays the foundation of the earth, and who forms the human spirit within a person." Então, você percebeu no final do versículo ele fala que forma o espírito do homem dentro dele? Can you see that at the end of the verse it says, "And who forms the human spirit within a person." Amém? Você está entendendo? Amen. Can you understand? Então, é o que eu quero compartilhar hoje sobre a obra oculta de Deus. So this is what I want to share to you today about the work, the invisible or the hidden works of God. Se você não for ateu, né? And if you're not an atheist, nós entendemos que Deus, com seu eterno poder, ele criou os céus e a terra. We know that God, with His eternal power, He created the heavens and the earth. E que o universo inteiro está debaixo do seu domínio e poder. And we know that the entire universe is under His reign. Bem, como tudo que Ele criou, isso incluindo nós mesmos. And with everything that He created, that's true for everything that He created, including ourselves. Veja o que o salmista diz aqui. Let us see what the psalmist says. Ele diz assim: como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. It says, "How great are your works, Lord? How profound your thoughts." Amém? Como são grandes as tuas obras. How great are your works. Você se admira com a obra de Deus? No, are you in admiration and awe of the works of God? A obra, o que Deus criou, faz com que você se aproxime dele. What God created, does that make you come closer to Him? Porque aqui a gente vê que o salmista ele fica admirado. Because we see here that the psalmist, he's in awe. He's an admirer of God's work. E João novamente ele fala, né, João capítulo 1, no versículo 3 diz assim, todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. And if we look at John chapter 1 verse 3, it says, "Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made." Amém? Amen. Glória a Deus. Você está preparado para ler bastante versículo comigo hoje? Are you prepared to read a lot of verses with me today? Os meninos do computador já ficam preocupados, né, quando eu vou ministrar. The people in the boys in the computer, they get a little worried when I go to preach. Amém? Amen. Então vamos ler a palavra de Deus. Paulo afirma novamente aos romanos. So let's read the word of God. Romans 4:17. Paul speaks again. Falando o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. He says, "The God who gives life to the dead and calls into being things that were not." Então nós vemos esse infinito poder operando nas mãos de um Deus que é soberano, que vai além do nosso raciocínio humano. So we see an infinite power that is being operated to the hands of a God that goes far beyond our human comprehension. Como eu acabei de falar para você, isso é maravilhoso, isso nos inspira. And just like I've just spoke with you, that is a great thing. It should inspire us. Enche o nosso coração de fé, de certeza, de convicção para você se aproximar de Deus, estar perto dele. It should fill our hearts with conviction of certainty so that we could be closer to the Lord. Você está entendendo comigo? Can you understand? Amém? Amen. Portanto, dentro desse tema, a obra oculta de Deus, so within this theme, the hidden work of God, eu gostaria de falar de algo super poderoso. I like to speak about something that is super powerful. Amém? Amen. O mistério da salvação. And it's the mystery of salvation. Você poderia repetir isso comigo? O mistério da salvação. Would you be able to repeat this with me? The mystery of salvation. Amém. Você sabia que a salvação é um mistério? Did you know that salvation is a mystery? Quando que você descobriu a salvação? When did you find out about salvation?
quando eu descobri algo, para mim foi um mistério, foi algo novo e diferente que eu não conhecia. Whenever I found out about salvation, for me it was a mystery because it was new. Para mim era tudo algo novo. It was a new thing. I didn't know it before. Ninguém nunca tinha me ensinado, não tinha falado a respeito disso. No one had ever spoken to me about it. Porque as pessoas elas se preocupam muito com as coisas terrenas, só aqui da terra. Because everyone is always worried about the earthly things. Mas nada é mais importante, nada é mais superpoderoso do que a nossa salvação. But nothing is more important. Nothing goes beyond our salvation. Você concorda comigo? Do you agree with me? Por isso é que Paulo escreve aos Filipenses dizendo assim. And this is the reason why Paul writes to the Philippians. E todos nós temos que ter essa convicção dentro de nós. And he says we all need to be confident of this. Porque você tem certeza daquilo que você está segurando, do seu futuro. Because you need to have a certainty of what you're holding, a certainty of what you're going towards. E Paulo ele fala assim, ó: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até os dias de Cristo Jesus. And Paul he says in Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Você está convencido disso no seu coração? Are you convinced of this, convicted of this in your heart? Você está buscando realmente essa convicção, essa certeza dentro de você? Are you actually seeking for this assurance inside of you? Eu lembro que quando eu me converti, I remember that when I came to the Lord, então 16 anos atrás, 16 years ago, Pastor Márcio chamou para orar, eu aceitei Jesus. Pastor Márcio invited me to pray and I accepted Jesus. E eu lembro que eu falei, Pastor Márcio, And I remember what I told him. ele foi me deixar em casa. He went to bring me home. Eu falei, não quero muito esse negócio de estar na igreja todo dia, não. And I told him, I don't want this thing about being in the church every day. Eu acho que eu não consigo isso. I don't think this is for me. Mas ele falou algo para mim que me marcou muito. But he told me something that left a mark on me. Ele não foi pregar para mim de novo. He didn't go to preach to me again. E eu nunca mais esqueci aquela palavra. But I never forgot this word. Ele disse, a sua decisão é entre você e Deus. He said, your decision is between you and the Lord. Ele pôs a mão no meu peito. He put his hand in my chest. E desse dia para cá eu tive uma convicção, uma certeza que o meu relacionamento era entre eu e Deus. I know, and from that day onwards, I had a assurance that my relationship was between me and the Lord. A sua convicção tem que nascer, tem que vir dentro de você. Your conviction, your assurance, your certainty needs to come from within you. Deus ele põe algo dentro do nosso coração. God, He places something in our hearts, É fé. and it's faith. Porque sem fé é impossível agradar a Because Ele. without faith, it's impossible to please Him. O que nos une a Ele, essa convicção. And what brings us closer to Him is this conviction, this certainty. Então veja bem, muitas vezes a obra da salvação não sendo entendida por nós, So a lot of the times, the work of salvation is misunderstood by o us. processo está sendo formado no secreto. But the process is being formed in the secret. Por exemplo, a formação do nosso caráter, do caráter de Jesus dentro em nós. For instance, it's the same with the formation of Jesus' character in us. Por isso é que Paulo fala, né, de glória em glória, de fé em fé, nós estamos sendo formados na imagem do Senhor, transformados na imagem do Senhor. And that's why Paul he says, from glory to glory, and by faith we are being transformed in God's image. E Paulo, ele escreve isso dizendo, eu conheço a obra oculta de Deus. And Paul he writes and he says, I know the hidden works of the Lord. A forma de Deus trabalhar invisivelmente na vida de cada pessoa, de cada cristão na I igreja. know that God works in an invisible way in the life of everyone in the church. Paulo fala com convicção sobre essa obra regeneradora do Espírito Santo que está acontecendo aqui dentro de nós. And Paul he speaks with conviction about this regenerating work of the Holy Spirit that is happening inside of us. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to Glória the ao nome Lord. de Jesus. Glory to His name. Agora, presta atenção comigo. So now pay attention here. Em 1 Pedro 1,18, 1 Peter chapter 1:18. ele diz assim, ó, por vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como ouro ou prata, And he says, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold, que vocês foram os redimidos da vossa vã maneira vazia de viver, that you were redeemed from the empty way of life, transmitido por seus antepassados. handed down from your Mas ele ancestors. continua falando assim, mas pelo precioso sangue de Cristo, And he continues saying, but by the precious blood of Christ, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, a lamb without blemish or defect,
Agora, foca na última frase. Now focus here on the last phrase, Ele diz please. assim, acaba terminando dizendo assim, ó, conhecido antes da criação do mundo, mas revelado nesses últimos tempos por amor de vós. And it says, he was chosen before the creation of the world, but was revealed in this last time for your sake. Então, Pedro aqui ele fala desse mistério da salvação, So Peter here is talking about this mystery of salvation. que Deus ele nos revelou somente nesses últimos dias. Because God, he only revealed it to us in the last days. Então você concorda comigo que a salvação é um mistério? So would you agree with me if I say the salvation is a mystery? Amém? Amen? Que Deus o manteve oculto? And that God kept hidden. Outro versículo. Another verse. Efésios 1, capítulo 1, versículo 4. Ephesians chapter 1 verse 4. Esse é o versículo preferido meu da Bíblia. And this is my favorite verse in the Bible. Você tem o seu. You have yours. Pastor Márcio tem o dele. Pastor Master has his. Quando você for na casa do Pastor Márcio, você vai ver lá um versículo, uma taubinha com o versículo dele When you go preferido. to his house, you will see that there's a little a wooden frame with his favorite verse. Mas a palavra de Deus diz aqui que porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. But the word of God says, for he chose us in him before the creation of the world. Agora pare para pensar comigo. So stop to think with me now for a second. O que Paulo está falando aqui, que antes de Deus criar os céus e a terra, antes da criação do mundo, What Paul is saying here, that before God created the heavens and the earth, before the creation of the world, você já existia no coração de Deus. you already existed in the heart of the Lord. Amém? Amen? Com um propósito. And with one purpose. Qual? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. And it says to be holy and blameless in his sight. Por isso que Deus é santo e nos santifica. That is why God is he's holy and he makes us holy. Ele é justo e nos justifica para nos apresentarmos diante dele. He is righteous and he makes us righteous so that we may be before him. Estava oculto, It was hidden. mas Deus ele tornou conhecido a nós. But God made it known to us. Deus ele preservou, ele preparou para o momento certo nos apresentar a nossa salvação. God preserved it. God kept it so that in the right time he would present our salvation to us. Amém? Amen. Através do precioso sangue de Cristo. Through the precious blood of Christ. Agora veja, presta atenção comigo. Now, pay attention here again with me. Você sabe que Adão pecou no jardim do Éden, You know that Adam, he sinned in the Garden of Eden. mas o que Deus preparou para, o que ele matou, que animal ele matou para cobrir a nudez do homem naquele momento? But what animal was slaughtered to cover man's nudity? Um cordeiro. It was a lamb. Você lembra que quando Abraão foi sacrificar Isaac, Do you know that when Abraham went to sacrifice Isaac, então ele chegou em cima do Monte Moriá com seu filho, he came to Mount Moriah with his son, Isaac, e Isaac olha para o pai, and Isaac looks to his father, fala: meu pai, and he says, Father, a faca está aqui, I can see the knife, a lenha está aqui, I can see the wood, o fogo também está aqui, I know how we're gonna make fire, mas e o cordeiro? but where's the sacrifice? Abraão olha para o filho dele And Abraham looks to his child, e diz: Deus mesmo há de preparar o cordeiro, meu filho. and he says, God will provide. Deus mesmo há de provar o cordeiro para a nossa salvação. God will provide the lamb for our Nós salvation. usamos muito esse versículo para dizer: Deus proverá as minhas You necessidades. know, we use this verse a lot when we're talking about provision of necessities. Na God will necessidade provide. terrena. And we're always talking about earthly needs. Mas isso aqui vai muito além de uma necessidade terrena. But this goes much beyond an Deus, earthly need. Deus mesmo há de prover um cordeiro para a nossa salvação. God will provide the lamb for our salvation. Está falando da nossa salvação. It's talking about our salvation. Amém? Você está entendendo? Do you understand? Quando Deus tirou aquele povo do Egito, When God brought the people from Egypt, Deus fala para Moisés: Moisés, God speaks to the people, to Moses, and says, Moses, o que é que você precisa agora what do you need now para tirar esse povo do Egito? to take this people from Egypt? Precisa matar um cordeiro. You need to kill a lamb. Porque o cordeiro simbolizava Because Jesus. the lamb was a symbol of Jesus. Você está me entendendo? Can you understand? Que há um mistério por trás de tudo que Deus preparou para nós. There is a mystery behind everything that God has prepared for us. Jesus ele simbolizava
o que estava oculto antes da criação do mundo. So Jesus, he represented what was hidden before the creation of the E world. Deus ele nos revelou nesses últimos tempos por nos amar. And God, he revealed it to us because he loves us. Você está entendendo comigo? Can you understand with me? O quão é profundo o amor de Deus. How profound, how deep his love is? Deus faz tudo perfeito. God makes everything perfect. Tudo no momento certo, na hora certa. Everything in the right time, in the right space. É nós que quer adiantar. It's us that sometimes wants to go in front of God and do things. Amém? Amen? Veja João no capítulo 1, versículo 29. Let's look to the book of John, chapter 1, verse 29. Será que é eu mesmo? I think it's you. Ok, vou falar. Tira do bolso e bota aqui na frente. Então, João Batista está batizando no Rio Jordão. So John the Baptist, he's baptizing in the Jordan. E a Bíblia diz que no dia seguinte João viu Jesus se aproximando. And in the next day, the Bible says that John saw Jesus coming forward. E qual que é a revelação de João Batista no momento? And what is the revelation that John the Baptist has? Então ele diz In para that a moment. multidão que estava lá: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira. So he raises his voice to the multitude that is there and he says, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Amém? Amen? Glória a Deus. Então é nesse momento que começa a mais profunda e oculta obra de salvação de Deus nas nossas vidas. And it's this moment that it begins the most profound work of salvation in our lives. E ele está apresentando: vejam, eis o Cordeiro, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. And he's presenting, look, this is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Amém? Amen? Veja, eu gostaria de ler esse versículo de Gálatas 3:23, I'd like to read this verse in Galatians 3:23. que diz assim: It says, antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. so before the faith came, we were under the rule of the law. Sobre um regime fechado, We were under a locked reign. sobre o domínio da lei. We're under the dominion of the law. E nela, a Bíblia fala que nela estávamos encerrados sobre esse domínio, sem ter para onde a gente ir. And in it, the Bible says that we couldn't go anywhere. That's all we had. Até que a fé que haveria de vir fosse revelada. It says, until the faith that was to come was revealed. Percebeu que por centenas de anos Deus ocultou esse mistério, que o homem seria salvo pela graça mediante a fé. And have you noticed that for many years, man was being saved by grace through faith? Então veja bem, pela fé em Cristo, nos tornamos filhos de Deus. So by our faith in Christ, we become children of God. Pela graça, By grace, pela graça nós somos salvos We por are meio saved. da fé. through faith. Pela fé recebemos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. And by faith, we receive God's mercy over our lives. Pela fé nós agradamos a Deus, nos aproximamos de Deus. And by faith, we can please God and we can come closer to God. Pela fé, os dons de Deus operam em nossas vidas, no nosso ministério. By faith, the gifts of the Holy Spirit operates in our lives and in our ministry. E pela fé nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. And by faith, we are sealed with the Holy Spirit of the promise. Um dos melhores livros que eu já li e que eu recomendo, One of the greatest books that I have read and I recommend, que chama O Vinho Novo é Melhor. and it's called The New Wine is Better. Diz do homem que vivia o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. And it speaks of a man who lived the invisible, believed the incredible, and received the impossible. O homem que vivia pela fé. A man who lived by faith. O outro que eu recomendo também, Smith Wigglesworth. Another that I recommend as well is Smith Wigglesworth. Que ele dizia que a fé faz com que Deus passe por cima de 1 milhão de pessoas e te encontre o último lá atrás. And he says faith is something that makes God pass over 1 million people and find you there in the last row.
Por isso que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. That is why the Bible says that the eyes of the Lord is over the entire earth. Para fortalecer o coração daqueles que para fortalecer aqueles que lhe dedicam inteiramente o coração. So that those that dedicate their hearts completely to Him may be strengthened. Jesus falava sem microfone, né? Jesus spoke without a mic. Só que nós transmite, isso aqui é ao vivo. Podemos trocar? Não, eu uso esse. Sound. Just a second, guys. Sound. Deus é maravilhoso, amém? O Espírito de Deus está nesse lugar, The Spirit of God is in this place, cuidando de cada um de nós. taking care of each and every one of us. Do que você está ouvindo nessa tarde, What you're hearing this afternoon, o mistério da salvação. it's the hidden works of salvation. Então, nada vai distrair e tirar o nosso foco, So amém? nothing's going to distract us or take our Glória a focus Deus. away. Amen? Amen? É por isso que eu chego 10 horas aqui para me orar pelo sistema de som, orar pelo louvor, orar por você, abençoar esse ambiente. That's why I arrive here in this church at 10 in the morning to pray for the sound system, the worship team, and you guys. Você entende quão importante é a nossa fé? But can you understand how important our faith is? Que Paulo fala que Deus ele revelou esses últimos tempos, That Paul says that God revealed it to us in the last days. até que a fé que haveria de vir fosse revelada a nós. Until the faith that was to come would be revealed to us. Então não se preocupe o lugar onde você está. So don't worry about the place that you're in. Se você tiver fé, Deus vai ouvir você. If you have faith, God will hear you. Ele vai te encontrar você. He will find you. Nada pode esconder você dos And olhos de Deus. nothing can hide you from the eyes of the Lord. Amém? Amen? Então, o que Deus ele quis nos revelar? So what did God want to reveal to us? As riquezas da sua graça. It's the riches of His grace. Ele diz para nos mostrar nos séculos vindouros And He says to show us in the coming ages o que estava oculto em Deus e ele nos quis revelar. what was hidden and that God wanted to reveal to us. Amém? Amen? Por isso que o salmista diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. That's why the psalmist says that the mysteries of the Lord is for those that fear Him. O qual ele dará a conhecer a sua aliança. Those that He will reveal His covenant to. Veja em Efésios 2:7. Ephesians chapter 2 verse 7. Eu falei para você que nós ia ler bastante versículos. Told you we were going to read a lot of verses. Então, para mostrar nas eras que hão de vir. So to show in the coming ages. Agora veja bem, já tem 2000 anos que Jesus veio. Now, it's been 2,000 years since Jesus came. Mas Deus ele fala assim, para nos mostrar nas eras que hão de vir. But God still speaks to show us in the coming ages A incomparável riqueza da sua graça, the incomparable riches of His grace, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. For it is by grace you have been saved through faith. Amém? Amen? Glória a Deus. Glory to Então, God. durante muito tempo, o que eu vejo aqui And for a long time, what I see here é que durante muito tempo Deus ele se conteve, ele manteve oculto este mistério. is that for a long time God He restrained Himself. Mas Deus ele nos revelou por meio do seu Filho. But God revealed it to us through His Son. Amém? Amen? Então, quando eu me converti, por exemplo, So when I came to the Lord, for instance, eu tenho que falar de mim, né? I have to speak about me. Então, muitas vezes eu lendo o Velho Testamento. A lot of the times when I was reading the Old Testament, Quantos aqui já leu a Bíblia toda? how many here Uma read the vez. entire Bible? At least once. Uma vez. Gênesis, Apocalipse. From Genesis to Revelations. Então, comigo foi dessa forma. So for me it was like this. Então, lendo o Velho Testamento, So I would read the Old Testament, muitas vezes me dava uma crise and a lot of the times I was in a crisis. de que Deus mandava matar tanta gente, That God, He would sometimes command many people to be killed. nações inteiras, Entire nations. até mesmo aqueles que quebravam a lei de Moisés eram apedrejados até a morte. So even those within the law of Moses, those that would break the law would be stoned to death. Aí eu começava a chorar diante de Deus e ficava pensando comigo mesmo: por que Deus não dava uma chance?
You know, and I would start to pray and cry before the Lord, and I would ask myself, why wasn't God giving these people another chance? Ou por que Deus não perdoava? Or why wouldn't God forgive? E eu achava aquilo muito um absurdo. And I actually thought it was a bit crazy. E às vezes com a minha mente enganosa, And with my deceitful mind, eu pensava que era injusto. and I would think it was unfair. Até que o Senhor me ajudou a discernir, a entender, a discernir lei e graça. Until God helped me to understand and discern the difference between law and grace. Amém? Amen? Este mistério estava oculto em Deus. But this mystery was hidden in the Lord. Mas Deus, ele é um Deus de misericórdia. But God, He is a God of mercy. He's Ele é merciful. um Deus de amor. Ele é um Deus apaixonado por você. He's a God of love. He's a God that He's in love with you. Ele é apaixonado por nós. Ele tem ciúmes de nós. He said, the Bible says that He's jealous of us. Ele anseia que todos os homens sejam salvos. And He desires that every man be saved. Every man, woman, child be saved. Você está me entendendo? Amen? E Deus, ele pede até mesmo para nós orarmos por isso. And God, He even asks us to pray about this. Então vamos falar desse mistério que estava oculto no coração de Deus. So let's talk about this mystery that was hidden in God's heart. Como Deus trabalha na formação da nossa salvação. So how God works in the formation of our salvation. Somente saber que salvação é um mistério não é o suficiente. So only to know that salvation is a mystery, it isn't enough. Mas nós precisamos entender a forma como Deus trabalha na formação da nossa salvação. But we need to understand how God actually works to form our salvation Então in veja us. bem, nós recebemos uma semente em nossos corações. So firstly, we receive a seed in our hearts. 1 Pedro 1:23 ele diz assim: 1 Peter chapter 1, Vocês 23. foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. So for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, Agora- through the living and enduring word of God. Agora veja bem, essa semente, ela precisa germinar, crescer e dar fruto em nós. So now this seed, which is the word of God, needs to germinate, grow, and bear fruit. Que semente é essa? Well, what is the seed? A palavra de The Cristo. word of Christ. É a palavra que é gerada fé, que gera fé no nosso The coração, no nosso word espírito. that generates faith in our spirit. Veja bem que Paulo escreve aos Efésios: Let's see what Paul writes to the Ephesians. Quando vocês ouviram a palavra de Deus, When you heard the message of truth, or the word of God, o evangelho da sua salvação, e creram nele. the gospel of your salvation, and you believed in Him. Creram nele. Nele quem? No evangelho. Vocês creram no evangelho, na palavra de Cristo. Believed in who? The gospel. Vocês The foram, word of Christ. vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. And it says you were marked in Him with a seal, the promise of the Holy Spirit. Então você percebeu bem So have you noticed this? que não é somente você crer, receber sua salvação, It's not just a matter of you believing mas that you você, receive your você salvation. recebe um selo, um carimbo de Deus dizendo: esse me pertence, esse é meu, você é But you meu. also receive a mark, a seal from God saying, this one belongs to me. Amém? Amen? Amém? Glória a Deus, aleluia. Amen. Então veja o que Paulo escreve novamente aos Efésios. So now let's look again what Paul writes to the Ephesians. 3:17 ele diz assim: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. As in Ephesians 3:17, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Amém? Amen? Então, Deus ele trabalha no nosso homem interior, So God, He works in our inner man, nos fortalecendo, strengthening nos us, encorajando. encouraging us. O poder de Deus opera do lado de dentro de nós, The power of God is working on the inside, mediante a fé. A palavra de Cristo cabida no coração, mediante a fé. and through our faith. É a forma de Deus trabalhar no oculto, no secreto. And that is how God works in a hidden way. Veja bem, Paulo escreve novamente aos Gálatas falando assim, ó: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. And Paul writes again to the Galatians chapter 4, 19, it says, my children, for whom I am again in pains of childbirth, until Christ is formed in you. Você não tá à vista física, humana, It's not visible to everyone. mas
Cristo está sendo formado dentro de nós. but Christ is being formed inside of us. Amém? Então, Amen. esse é o processo. Nós conhecemos o processo da formação de Cristo em nós. So, and this is the process, and we start to know the process of Christ. Que fala do Formation nosso, inside fala do of us. nosso caráter, And it- de nós negarmos a nós mesmos, And it speaks of our character, do arrependimento e do despojar do velho homem, as coisas velhas que nós fazemos it antes. speaks about us denying ourselves, repentance, and putting away our old self. Então, quando nós nascemos de novo, Cristo passa a habitar nos nossos corações. So when we are born again, when we come to the Lord, Christ starts to dwell in our hearts. Amém? Amen. Glória a Deus. Então, veja bem, Cristo ele só pode ser refletido lá de fora, So para os outros verem, So Christ can only be reflected outwardly for others to see, se ele estiver sendo formado aqui do lado de dentro de nós, nosso coração. only if he's being formed on the inside. É verdade? Is it true? Você não está vendo o bebê no ventre da mulher, So you're not seeing the baby inside the mother's womb, mas está sendo refletido. A barriga dela está crescendo, está aumentando a but cada it's dia being mais. reflected. Her tummy starts to increase, to grow. Amém? Amen. Glória a Deus. Então Cristo está formado em você? So is Christ formed in you? Or is being formed? Se Cristo não está, se Cristo não está, se Cristo não está sendo formado dentro de nós, If Christ isn't being formed inside of you, of us, pro outro lado agora, né? Eu faço pilates. Você viu? Você percebeu, né? Onde minha mão deu a volta? he tied No? himself. Ninguém percebeu? He nearly tied himself. Nobody noticed. Amém. Então vamos lá. Amen. Se Cristo não está sendo formado dentro de nós, So if Christ is not being formed inside of us, se nós não estamos refletindo Deus para os nossos parentes, amigos, onde nós estivermos, if we're not reflecting God to our family members or wherever it is we may be, isso é muito forte. Nós apenas mudamos de religião. then all that's happened is you've changed religion. Se nós vir à igreja, cantar, If you come to the church and you sing, só vir na igreja e cantar não forma Cristo em nós. if you come to the church and sing, that does not form Christ in you. Agora, quando eu sei que Cristo está sendo formado dentro de mim, But how do I know that Christ is being formed inside of me? quando eu perdoo quem me ofendeu, It's when I forgive someone that has offended me. quando eu abro mão dos meus direitos, It's whenever I give up my rights. o que mais a gente percebe é que as pessoas estão sempre cheias de razão, sempre cheias de direitos. What we always see a lot in many discussions that people are always, they want to be right. É quando eu amo até mesmo meu inimigo. It's whenever you love your enemy. Às vezes o cristão fala, eu não vou com a cara daquela pessoa. And we hear this a lot from the mouth of Christians. Oh, I don't like that person. Nem é seu inimigo. And maybe that person is not even your enemy. Mas Jesus disse para nós amar até os nossos inimigos. But Jesus said, love your enemy. Isso nós sabemos que Cristo está sendo formado dentro de nós. And when this starts to happen in us, we know that Christ is Quando being você formed. abençoa aquele que persegue você, que fala mal de você. It's whenever you bless the ones that are persecuting you, speaking ill of you. Ou melhor, quando eu tenho o fruto do Espírito dentro de mim. Or even when I have the fruits of the Spirit inside of us. Então Inside aquela of me. pessoa, ela tem amor, paciência, domínio próprio. So when you start showing love, patience, self-control, É uma pessoa alegre, contente, feliz. joy, a person that is always happy, Porque não há lugar para tristeza no coração dela. because there's no space for sadness in their Cristo hearts. está sendo formado Because no nosso coração. Christ is being formed in their hearts. Não há opressão, depressão, lute contra isso. There isn't oppression, there isn't depression. You must fight against Maior o this. que está em nós do que o que está no mundo. The greater is the one that is inside of us than the one that is in the world. Então nós precisamos entender esse tesouro que nós temos dentro de nós. So we need to understand this treasure that we carry inside of O us. Espírito Santo fala, nos dá direção para nós. The Holy Spirit is speaking. He is giving us direction. Amém? Amen. Então nós precisamos tirar o véu da religiosidade do nosso coração, da nossa vida, So we need to remove the veil of religiousness que from our impede hearts, Cristo de ser formado our e lives. refletido em nós. which prevents Christ from being formed inside of us and being reflected through us.
De onde que vêm as guerras? Where did the wars come from? Contenda dentro de casa, na família, no casamento. Disputes in nations, families, inside marriages. Pais contra filhos, filhos contra pais. Fathers against children, children against fathers. Casais destruindo seus relacionamentos. You know, couples destroying their relationships. Prostituição, namoro sem compromisso. Prostitution, you know, dating without a proper commitment. Veja bem, tudo isso está no mundo, sim. All of this is in the world. Mas até mesmo nas igrejas. But sometimes we see this in the church as well. Porque Cristo ele não está sendo formado em nós. And it's because Christ isn't being formed inside of you. Então, quando que nós vamos fazer a diferença como igreja? So when are we going to start to make the difference as a church? Jesus, ele é a única esperança para nós. Jesus, he's the only hope that we have. Você está me entendendo? Can you understand what I'm saying? Porque Jesus, ele é a esperança da glória. Because Jesus, he's the hope of glory. Ele é a esperança da glória. He is the hope of glory. Por que que Deus ele nos quis revelar os seus segredos? Why did God want to reveal to us his secrets? Ele poderia ficar somente para ele mesmo, He né? could have kept it for himself. Para nos salvar da condenação eterna, But because he wanted to save us from eternal condemnation. que há de vir sobre todo mundo. And it's going to come through onto the entire E world. não somente nos salvar, mas nos apresentar homens perfeitos, lavados, limpos, purificados com o sangue de Jesus. And also so that every man may be perfect in Christ. Vamos ler novamente outro Amen. versículo. Let's read another Fala do verse. mistério de Deus. Colossenses Speaks 1, about God's 26 e mystery. 27. Colossians chapter 1 verse 27 Diz assim, and 26. o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. It says the mystery that has been kept hidden for ages and generations, Mas que foi manifestado aos seus santos. but is now disclosed to the Lord's people. Quantos aqui é santo? How many here is the Lord's Porque people? We're Ele nos holy. santificou. Because he has made you holy. Então, a Bíblia diz que a Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. It says, to them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery. Nós somos os gentios. We are the Gentiles. Agora, qual o mistério que Deus quis nos revelar? But what's the mystery that God wanted to reveal to Ele us? termina falando assim, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. And he finishes by saying, which is Christ in you, the hope of glory. Amém? Amen. Então, sem Cristo, não há salvação. So without Christ, there is no salvation. Por isso que a Bíblia fala que nós estamos revestidos de Cristo. And that is why the Bible speaks, we are clothed with Christ. Então, quando Deus olha para nós, quem Ele vê? So when God, he looks at us, who is he seeing? Ele vê Jesus. He's seeing Christ. Nós estamos escondidos em Jesus. We are hidden in Christ. Cristo, Jesus, Ele é a esperança da glória para nós. Jesus, he is the hope of glory for A us. Bíblia diz, um dia todos nós devemos comparecer diante do trono da glória de Deus. One day, each and every one of us will be before the throne of glory of God. Mas glória ao nome de Jesus, nós estamos revestidos de Cristo. But we are clothed with Christ. Amém? Amen. Você está me entendendo? Como Cristo vem habitar em nossos corações? So how does Christ come to dwell in our hearts? A única forma de ser salvo é através da fé em Cristo. So the only way to be saved is through faith in Christ. Por isso que Jesus disse, todo aquele que crê e for batizado será salvo. That's why Jesus says, all those who believe and be baptized will be saved. Do relacionamento com a palavra de Deus. So it comes from the relationship with the word of the Lord. Nós se humilhando, nos arrependendo diante dele, It comes from humbling ourselves, repenting before him, pedindo perdão para o Senhor asking for forgiveness from the e Lord, sendo lavado com o sangue do Cordeiro. and being washed by the blood of the Lamb. Amém? Amen. Glória a Deus. Amen. Por isso que Jesus diz, quando tu fores orar, That's why Jesus says, when you pray, entra no teu quarto e fecha a porta. go to your room and close the door. É no secreto que Jesus está sendo formado dentro de It's nós. in the secret that Jesus is being formed inside of you. Você está me entendendo? Can you understand? Por que Deus ele trabalha no secreto? Why does God work in the secret? Porque é lá no secreto
Because it's in the secret, É lá na intimidade com it's Deus in the intimacy with the Father que ele está sendo formado aqui. that He's forming Christ. Por isso que não inside of us. desafia a oração, a leitura da palavra. That is why you're constantly being challenged. Pray, read the Bible. Na minha célula, no meu grupo de célula, todo ano eu imprimo um plano de leitura anual e dou para cada um dos meus membros da minha célula lá. You know, and in my cell meeting, I do this every single year. I print out a reading plan and I give it to every single one of them. Intimidade com a palavra, oração. Because they need to have intimacy with the Word of God. They need to be people of prayer. Deixa eu te falar uma coisa. Let me tell you something. É impossível você ter uma intimidade com a palavra, leitura da palavra, e você não ser um homem de oração, uma mulher de oração. It's impossible for you to have intimacy with the Word of God and not be a person of prayer. Por isso é que Jeremias diz que a palavra é como fogo dentro de nós. Because that's why Jeremiah, he says the Word is like a fire inside of us. Nos inspira a orar, a falar com Deus, It inspires us to pray, to speak with the Lord. a estar apaixonado pelos perdidos. It inspires us to be in love for those that are lost. Outra forma de Deus tratar, e eu já estou terminando, tá? I'm already finishing, guys. De Deus trabalhar conosco, é o último ponto, é através da nossa liderança. But another way that God has to deal with us, to form Christ in us, is through our leadership. Dos nossos pastores, que a Bíblia fala que eles velam pelas nossas almas. It's through our pastors, because the Bible says that they look after our souls. Segunda Crônica 20:20 diz assim, ó: creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. It says in 2 Chronicles 20, chapter 20, verse 20, it says, believe in the Lord your God and you will be upheld. O problema de muitos de nós é que nós acabamos falando, eu creio em Deus. And the problem with many of us is that we might say, I believe in God. Mas só crer em Deus não é o suficiente. But just to believe in God isn't enough. Porque senão a Bíblia não direcionava a segunda parte do versículo. Because then the Bible wouldn't, if it was the case, but the Bible wouldn't direct us to this part B of the Creiam verse. nos profetas do Senhor e vocês serão It bem-sucedidos. says, believe in the prophets of the Lord and you will be successful. Essa é a causa de nós não termos sucesso na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa vida ministerial, no nosso casamento. These are the reasons that we're not having success in life sometimes, in our professional life, our marriages. Todo mundo quer ter uma vida profissional bem-sucedida. Everybody wants to have a good professional life. Todo mundo quer ser bem-sucedido na sua vida. Everyone wants to be successful in life. Mas há um princípio de Deus para você ter sucesso no seu ministério, no seu chamado. But there is a principle from the Lord for us to have success in our calling and in your life. Creia em Deus e quem está do seu lado como homem de Deus. So believe in the Lord and believe in those that are beside the Lord as men of God. Por isso que Paulo diz assim, eu sofro as dores do parto. Paulo era o apóstolo e o profeta ali daquelas igrejas. That's why Paul, he says, I am in pains of childbirth, because he was the one looking after those churches. E ele diz, até que Cristo seja formado em vocês. And he says, until Christ is formed in you. Então, se você quiser crescer na sua vida ministerial, So if you want to grow in your ministerial life, aprenda a submeter a sua liderança aos seus pastores. learn to be to obey your leadership. Aceita as orientações. Accept the orientations. Não somos obrigados, You know, we are not forced to do anything, mas pelo menos aceite a orientação. but at least accept the orientation. A igreja primitiva, ela seguia a orientação e os ensinos dos apóstolos. The primitive church, they would follow the directions of the disciples and the apostles. É a razão porque a igreja cresceu tanto e rápido. And it was the reason why the church was able to grow so quickly. Por que nós não crescemos? Demoramos tantos anos para a igreja expandir e crescer. Why does it take so long for the church to grow and to expand? Porque nós não não tem unidade e a orientação da liderança e dos pastores. Because at times we lack unity, we lack obedience to the directions of the leaders. Você já parou para pensar isso? Have you stopped to think about this? A célula não aumenta, The cell groups at times, No. it doesn't grow. não cresce, não multiplica, It doesn't multiply. porque não aceita a orientação da sua liderança. Because people are not accepting the direction of leadership. Tinha que terminar com um sermão desse? You have to finish here. Acredite em Deus, mas siga a orientação de quem Deus colocou sobre a sua vida. Believe in the Lord.
but follow the direction of these prophets, those that God has put in your life. Amém? Amen. Cristo é a esperança da glória. Christ is the hope of glory. Vamos ler o último versículo para nós finalizar? Let's read the last verse so we can finish. Em Mateus 25:34. Matthew 25:34. Diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: It says, "Then the king will say to those on his right, Venham, benditos do meu Pai. Come, you who are blessed by my Father." Quantos querem ouvir essa voz nesse dia? How many wants to hear this on that day? Por favor, esteja comigo. Be with me right now. Venham, benditos do meu It Pai. says, "Come, you who are blessed by my Father." Esse aqui é o nosso rei, é Jesus. This is our King, Jesus, speaking. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. And it says, "Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the Então world." me deixa eu te falar. So let me tell you something. Há algo preparado para você desde a criação do mundo. There is something prepared for you since the creation of the world. Que Deus quis revelar para nós nesses últimos That tempos. God wanted to reveal to us in the last days. Então não é qualquer lugar. So it's not any place. É um lugar especialmente para você. It's a place especially for A you. Bíblia diz que em Apocalipse que você receberá um nome novo, The Bible says in the book of Revelation that you will receive a new name. um lugar especial para você. You will receive a special place for you. Se você não gosta do seu nome, So if you don't like your name, tenha certeza que você vai receber um nome novo, rest assured you're going to get a new name dado por Deus, given by God. como Jesus. Just like Foi Jesus. Deus que deu o nome de Jesus. It was God that gave Jesus his name. Foi Ele que falou: e lhe porás o nome de Jesus. He was the one that said, and you will give him the name Jesus. Amém? Amen. Vamos ficar de pé, por favor. Let us stand. Você poderia nesse momento fechar os teus olhos. Can you close your eyes in this moment? Você poderia refletir sobre a obra oculta de Deus na sua vida. Would you be able to reflect right now about the hidden work of God in your life? A você foi revelado To you it was revealed. esse mistério, This mystery, o mistério da salvação. the mystery of salvation. Continue com os teus olhos fechados. Please remain with your eyes closed. Se você está aqui hoje, If you are here today, você é privilegiado. you are privileged. Deus, Ele quis te revelar o seu mistério. God, He wanted to reveal His mystery to you.